Pois bem, continuamos a nossa fala sobre a lógica da interpretação e da hermenêutica. A lógica e a interpretação, um pensar jurídico. Quando nós nos referimos à lógica e uma lógica pautada nessa interpretação, nós nos referimos a um modo de pensar jurídico diferenciado, que talvez possa ser um modo jurídico, inclusive crítico ou criticista do direito. E a influência dos conceitos e noção da filosofia abundam ou fazem parte do direito positivo e a compreensão exata deste sentido filosófico, transplantado para o ordenamento jurídico. Norberto Bobbio, estamos inseridos dentro de um sistema jurídico, facilita muito o aprendizado dos institutos jurídicos sem a necessidade de recorrermos a expedientes extremamente estressantes. Termos como elemento, substância, essência, acidente, matéria, forma, entre tantos outros, têm uma estirpe filosófica irrefutável, e ninguém nega que o direito positivo utiliza estas noções filosóficas que adquiriram foros de universalidade nas ciências jurídicas. Não só com o estudo das doutrinas filosóficas, de onde ontem pode a filosofia do direito contribuir para as discussões do fenômeno jurídico, em que pese a sua importância do conhecimento histórico. Não se esgota essa filosofia jurídica a partir de apenas um ângulo de visão. Há outros instrumentos valiosos que podem ser ofertados pela disciplina filosófica. Entre estas avultam a lógica e a hermenêutica. Há aqueles que defendam a autonomia da lógica jurídica, divorciada da tradicional lógica formal, como uma disciplina autônoma. Mas para André Franco Montoro, um dos doutrinadores de introdução ao estudo do direito ou de teoria geral do direito, a lógica jurídica ela estuda os princípios e as regras que auxiliam a nós, juristas, nas nossas operações intelectuais de elaboração, de interpretação e de aplicabilidade da lei. Todos nós utilizamos de tais ferramentas, inclusive da lógica, no trato diário para com os problemas jurídicos. Mesmo inconscientemente, nós fazemos deduções, induções, raciocinamos e elaboramos as mais diversas proposições jurídicas. Em claras palavras, a lógica jurídica é um instrumento necessário para o estudo em todos os campos, em todos os ramos do nosso direito. O jurista, seja ele um promotor, um juiz, um advogado, um consultor, um legislativo ou estudioso do direito ou cultor do direito, ele usa habitualmente a lógica em todas as suas sentenças, petições, recursos, pareceres, justificações ou até mesmo em seus estudos, se bem que nem sempre o faça de forma plenamente consciente. A lógica jurídica, ela não se contentaria em apenas ser um transplante de uma possível regra lógica e formal do direito. Ela assume contornos que superam a lógica da demonstração forcial, do raciocínio analítico aristotélico. Quando falamos em Aristóteles, nós falamos de uma teoria naturalista, alcançando a lógica da argumentação, do raciocínio dialético também pautado por Aristóteles, quando ele enfatiza que o homem é um animal político e daí surgem as relações entre pessoas e que essas relações entre pessoas é nada mais do que uma relação jurídica, que utiliza também de instrumentos da dialética para convencer o juiz da pertinência de nossas teses. A lógica jurídica cuidaria dos estudos e dos raciocínios próprios ao mundo do direito. Falar do mundo do direito é falar de uma grande universalidade. Universalidade essa que vai trazer
inclusive as nossas concepções ou acepções de uma possível conceituação de direito, porque nós sabemos que direito é algo sempre geral, necessário e estritamente universal. Quando nós falamos de hermenêutica jurídica, essa hermenêutica jurídica, ela tem ganhado novos contornos desde o século passado, quando os estudiosos perceberam as insuficiências das tradicionais ferramentas de interpretação. Os métodos de interpretação de tradição juspositivista são pontos que nós devemos sempre nos questionar. Neste particular, nós acreditamos a importância ou a relevância em destacar os estudos da hermenêutica filosófica de modo geral, ou seja, quando interpretar ou compreender o texto, devemos deixar apenas uma atividade científica, identificá-lo apenas como uma identidade científica ou fundamentá-lo em bases metodológicas para ganharmos alguns contornos de uma experiência humana diante das nossas vivências de mundo. É algo a se pensar. O processo de interpretação, ele tem sido caracterizado como uma circularidade que vai do sujeito cognoscente à sua preconcepção do texto, armado de um certo condicionamento prévio acerca do sentido desse texto. Sentido este que influi e contribui na sua própria compreensão. Daí a importância da inter-relação ou da interdisciplinaridade entre língua portuguesa, hermenêutica, redação jurídica e as aulas práticas de estágio de um futuro próximo. O movimento dialético, o movimento de relação entre pessoas é que vai dar validade a essa forma de interpretação lógica. É um vai e vem do texto às suas consequências, voltando ao intérprete e desde ao texto até o processo de decisão. Este seria o círculo hermenêutico. A ideia de circularidade é tomada em oposição à linearidade, como um retorno puro e simples ao ponto inicial, e sim como um retorno à oposição de uma compreensão de um texto normativo meramente interpretativo. Quando nós falamos ainda dessa hermenêutica, nós fazemos referência ao período moderno, com as grandes transformações que o direito passou. Esse direito passa a ser fruto da experiência de uma Revolução Francesa, experiência de uma revolução industrial que trouxe novos ares, novos contextos, novas perspectivas de estudo e de idealização de um direito que nós sabemos que é geral, necessário, universal e que depende de uma boa interpretação, de uma boa hermenêutica pautada na lógica, na indução, na dedução, para que se busque uma possível verdade de fatos. Verdade de fatos esta que nós sabemos que não existe, pois não existe verdade absoluta, assim como não existe o conceito de direito. O que é bom para mim não é bom para você. O que é verdadeiro para mim não é verdadeiro para você. Memória é o que eu conto, história é quando a minha memória é repassada e esse repassar da história transforma a história, modifica suas formas de análise interpretativa, de análise lógica e de análise hermenêutica. Neste ensaio, nós podemos destacar que a importância, ou que é importante, a contribuição de uma hermenêutica filosófica que nos faz indagarmos constantemente, de forma coerente e de forma consciente ou até mesmo inconsciente, o que, por que, para que e como acontecem esses fenômenos jurídicos dentro do direito, por que eles acontecem, porque nós precisamos buscar essa verdade dos fatos. Todo esse fenômeno jurídico é cerceado, ele é cercado por uma análise hermenêutica, por uma análise interpretativa que depende da filosofia, que depende da lógica, que depende da dedução, que depende da indução.
Quando nós falamos em dedução e indução, nós fazemos referência à disciplina de metodologia científica, onde nós aprendemos a aplicação, a aplicabilidade dos métodos dedutivos e dos métodos indutivos, e que tudo isso está presente dentro da nossa dogmática jurídica, dentro da aplicabilidade dos nossos dogmas, das nossas regras que compõem essa nossa vida em sociedade.